Aleluia. Boa noite, graça e a paz. Vocês estão bem? Já vou entrando e quebrando as coisas. Como é que pode um negócio desse? Acho que é o pastor Humberto, está me deixando nervosa. Faça isso não, viu, pastor? Pode deixar aqui. Obrigada. Amém. Boa noite, a graça e a paz do Senhor. Vocês estão bem? Glória a Deus. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse tempo, Deus. Obrigada por essa noite que o Senhor preparou, Pai, com tanto zelo, com tanto cuidado, Pai. Onde o Senhor colocou a sua palavra para que nós aprendêssemos mais dela hoje, Senhor. Que cada pessoa que chegou aqui, Pai, saia abastecido com teu amor, com a tua palavra, Deus. Obrigada pelos livramentos, Pai. Obrigada pela vida eterna. Obrigada por cada pessoa que veio aqui para receber. E eu declaro terrenos férteis para receber a boa semente da palavra. E que saiam daqui fazendo proezas. Espírito Santo, esse altar é teu. Unge as pessoas que estão aqui. Me usa para ser teu instrumento de glória em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, que coisa boa. Coisa boa estar aqui. Pastor, muito obrigada pelo convite ao senhor e Cristiane. A cada liderança pastoral, né, dessa igreja, com quem a gente serve tão de perto. E a gente tem um zelo, né, muito grande pelo cuidado que essa liderança tem conosco, pelo que cada um deposita dentro da gente. E quando a gente vem ministrar a palavra, a gente se sente muito honrado, mas também com uma responsabilidade muito grande. Porque a palavra do Senhor, ela deve causar esse temor em cada um de nós. Então, a gente tem que vir com muito zelo, com muita reverência, não ser de qualquer jeito, não tratar a palavra de Deus como algo comum. Mas o Senhor já preparou essa noite, amém? Que Ele seja engrandecido através de nossas vidas, amém? E o tema proposto para essa noite é algo muito interessante, muito inspirador e também é um posicionamento. Eu encaro como um posicionamento que traz uma recompensa. Então, o tema é a bênção de permanecer no Senhor. Há uma bênção reservada para você que permanece no Senhor. E permanecer no Senhor é o melhor lugar onde nós poderemos estar. É um lugar seguro. É um lugar de firmeza. A gente vai passear aqui pela Bíblia para a gente entender um pouco mais do que Deus quer comunicar para cada um de nós hoje. Porque todo dia a palavra dele se renova, não é assim? As misericórdias dele se renovam a cada manhã. E a palavra dele é algo fresco todos os dias. Por mais que você chegue aqui e escute as mesmas verdades, é segurança para você. Então fica com expectativa, abre o teu coração, abre o bom depósito, o bom tesouro e deixa que a palavra entre e transforme algo hoje em você. Amém? E essa palavra, essa bênção de permanecer no Senhor é algo que eu tenho sido ensinada. E é algo que eu venho buscando viver, experimentando ano após ano. Eu fui salva há quase 12 anos. E isso é algo que eu tenho enxertado na minha vida. E não só na minha. Eu creio que aquele que se aproxima de mim experimenta de um pouco disso também. Porque aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente sabe que faz bem, a gente quer repartir com outros, não é assim? Então, nós que somos tão bem alimentados pela palavra aqui na igreja, no ministério Verbo da Vida, né, como um todo, é um ministério tão firme no pregar a palavra da fé. A gente sabe que existem bênçãos que estão disponíveis para todo aquele que permanece no Senhor. Não é assim? Existem bênçãos que estão disponíveis para todo aquele que permanece no Senhor. E há recompensas muito mais espirituais do que até materiais, quando a gente se posiciona em permanecer firme nele. Amém? Então, talvez a gente espere algo que seja assim, extraordinário, se manifestar no reino natural. Nada contra isso, né? É louvável isso. É lícito que a gente deseje isso também. Mas há um forjar do Senhor em nossas vidas, quando nos permitimos entrar nesse lugar de descanso. Quando a gente se permite simplesmente dizer para Ele, olha, independente do que esteja acontecendo lá fora, independente do que esteja vindo, eu decido permanecer no Senhor. Eu decido me firmar no Senhor. Amém? E eu vejo esse posicionamento como uma construção com Deus. É algo que você vai alicerçando. E em sua caminhada cristã, quando vier o dia mau, que ele vem, porque Jesus disse, né,
que no mundo nós teríamos aflições, mas ele também deu uma boa notícia, que nós tivéssemos bom ânimo, porque se ele venceu, a gente vence com ele também. Então, no dia que esse dia mal chegar, você vai ter firmeza para permanecer. Você vai ter firmeza, porque nada, nem ninguém vai tirar você da posição que você decidiu ter com Deus. Amém? E lá na parábola dos 2 fundamentos, está lá em Mateus, vamos lá abrir a nossa Bíblia, Mateus, no capítulo 7, dos versículos 24 a 29, na nova versão transformadora. Mateus 7, 24 a 29, diz assim, o próprio Jesus diz, quem ouve minhas palavras e as pratica, é tão sábio como a pessoa que constrói sua casa sobre uma rocha firme. Quando vierem as chuvas e as inundações, e os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre rocha firme. Repitam comigo, rocha firme. Aleluia. Mas quem ouve meu ensino e não o pratica, é tão tolo como a pessoa que constrói sua casa sobre areia. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela cairá com grande estrondo. Percebem que aqui Jesus ele nos ensina sobre um posicionamento? Vocês conseguem perceber isso? Ele diz, olha, se você decidir ouvir as minhas palavras e as praticar, você é considerado um sábio que construiu a sua casa sobre uma rocha firme. Mas do contrário, se você ouve o meu ensino e não o pratica, você é tão tolo quanto uma pessoa que construiu sua casa sobre areia. Percebe que chuvas, inundações, os ventos, eles vêm para as 2 construções, para as 2 casas ou para as 2 pessoas. Mas aquele que decidiu construir a sua vida na rocha firme, esse se mantém. Esse fica firme. Esse continua. Esse persevera. Percebe que aqui Jesus ele nos ensina e nos convida para um posicionamento, para um lugar de firmeza, de permanência e prática na sua palavra. Esse é o convite. Esse é o convite que ele está propondo para essa noite. Para você se achegar a esse lugar de permanência nele, porque nesse lugar tem bênção. Nesse lugar tem recompensas. Nesse lugar tem um forjado o seu caráter que talvez você ainda não saiba que precisa. Nesse lugar tem um ajuste de vida para que você continue a sua jornada firme, forte, vigoroso, saudável, alegre, em paz. Amém? O que vai fazer toda a diferença na nossa jornada com Cristo é como nós nos posicionamos. É como nós decidimos ficar posicionados. A bênção certamente ela se apresentará para mim e para você, quando nós permanecermos nele. Amém? E lá em João 15, quando Jesus também está ensinando sobre ele ser a videira e nós sermos os ramos que devem estar conectados, permanentes na videira, ele também nos traz para essa arena de um posicionamento em permanecer nele. Então, vamos lá em João, no capítulo 15, no verso 4, também na nova versão transformadora, onde o próprio Jesus diz, João 15, 4, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Pois assim como um ramo não pode produzir fruto se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos a menos que permaneçam em mim. E essa palavra permanecer no grego, ela quer dizer ficar firme, continuar, ser sustentado, mantido continuamente. Olha que bênção. Quando você permanece na videira, você está declarando para ele que você decidiu ficar firme, que você decidiu continuar, que você decidiu não desistir, não ficar no meio do caminho, porque Deus não se agrada daquele que fica no meio do caminho. Deus quer que você comece a carreira e que você complete a carreira. E há um prêmio, o melhor de tudo, há um prêmio. A Bíblia diz que há uma coroa incorruptível, algo que nos espera.
Algo na eternidade que está reservado só para aquele que persevera. Aquele que permanece firme. A Bíblia diz, aquele que perseverar até o fim será salvo. Então é necessário. Quando você entra pela porta da salvação, que você diz, sim, Jesus, eu te aceito na minha vida. Eu quero você tomando conta de absolutamente tudo na minha vida. Você tem que continuar perseverando. Porque cada dia vem algo novo. Cada dia pode vir uma aprovação. Mas a cada dia também tem bênçãos, tem benefícios. Eu estava ouvindo uma ministração do pastor Humberto essa semana, lá no Verbo de Campina Grande, e ele abriu dizendo que há benefícios todos os dias. Tem benefícios todos os dias. Mas quem é que desfruta desses benefícios? Aquele que permanece. Aquele que está ligado na videira. Aquele que está conectado. Aquele que se manteve firme. Aquele que construiu a sua casa em cima de uma rocha. Aquele que diz assim, eu estou firme. Não importa o que vier, eu vou avançar. Eu vou perseverar. Eu vou continuar. Amém? Glória a Deus. Sabe, irmãos, quando a gente lê a Bíblia, nós vemos que ao longo de toda a história da Bíblia, Deus chama as pessoas para um lugar de decisão e permanência nele. Quando a gente vai olhar toda a Bíblia, é Deus querendo ter comunhão com o homem. É Deus querendo trazer o homem para junto de si. O desejo dele sempre foi nos abençoar. Desde o início, desde a criação, desde o Éden, Deus queria nos abençoar. Esse foi o plano original dele. Lá com Adão, ele preparou tudo para que Adão permanecesse na presença dele. Deus preparou todas as bênçãos para a sua criação. Ele tinha o que há de melhor e continua tendo. Ele tem o que há de melhor para cada um de nós, para os filhos. Mas depende da gente responder a tudo aquilo que Deus coloca para a gente como uma proposta, como uma sugestão, como um conselho, como um convite, como uma direção. Não é assim? Mas ele também apresentou os dois lados e as consequências. Ele diz o que você ganha se você permanecer e o que você ganha se você não permanecer. Ele diz o que você tem se você obedecer, mas diz também o que você tem se não obedecer. Daquele que constrói em cima de fundamentos sólidos e daquele que constrói sobre a areia. Tem sempre dois caminhos para você escolher. Eu faço isso ou não faço isso. Eu decido isso ou eu não decido isso. Deus, ele coloca isso à sua disposição. É por isso que ele te dá o livre-arbítrio. Para que você decida por ele, todos os dias. Eu vou decidir independente de. Quando a gente decide obedecer e permanecer, é certo que haverá bênçãos nos aguardando. É certo que haverá bênçãos nos aguardando. Mas tem o contrário também. Do contrário, haverá maldição à espera. Quando a gente obedece, tem bênção. Quando desobedece, tem maldição. Mas sabe qual é a boa notícia? Que a gente tem um sumo sacerdote, que foi naquela cruz, que pagou um preço caro, valioso, para que a gente pudesse se achegar ao trono da graça e receber tudo aquilo que está disponível para os filhos. Amém? Glória a Deus. E aí, essa questão de bênção e maldição, eu vou deixar um exercício para vocês verem em casa. A gente não vai ler aqui, senão não vai dar tempo. Mas lá em Deuteronômio 28, a gente pode ver que há uma lista de bênçãos. Do versículo 1 ao versículo 15, há uma lista de bênçãos para aquele que decide obedecer, para aquele que decide permanecer, para aquele que decide ficar firme. Do contrário, do verso 16 ao 68, é muito mais coisa. Também tem uma lista de maldição. Mas isso fica como exercício para vocês para casa. E eu digo para vocês com toda certeza, quando você decide ter um posicionamento de permanência no Senhor e se apropria da sua palavra e da autoridade,
Vou dizer aqui algumas coisas que vão acontecer, porque é certo. É certo que sua vida será diferente. É certo que os milagres vão se manifestar. É certo que você destruirá as obras do inimigo. É certo que você vai impor as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. É certo que haverá libertação para todo aquele que estiver aprisionado. É certo que haverá paz onde você chegar. É certo que Deus será conhecido através de você. Amém? Quando você decide ter esse posicionamento de permanência e as pessoas começarem a olhar Cristo em você, é certo que todas essas coisas vão acontecer. E mais, porque Jesus é tão maravilhoso, é tão generoso, que Ele fez tanta coisa, mas Ele disse mais. Ele disse, as obras que eu faço, vocês farão ainda mais. Vocês farão ainda obras maiores. Tu imagina quando a gente descobre o que é que tem nesse obras maiores para a gente fazer? É certo que essas coisas vão acontecer. Amém? É certo que haverá bênçãos quando eu e você, nós decidimos permanecer no Senhor. Há uma recompensa para isso. Como eu falei, há um forjar no seu caráter para isso. Quando você decide ficar firme, permanecer. Hoje mesmo eu te convido a você permanecer em Deus. Não sei nem como é que você chegou aqui. Talvez você quisesse ouvir um dos nossos pastores pregando e está esse vaso aqui. Mas Deus usa assim mesmo, viu? Deus usou até uma mula. Ele usa os vasos que são escolhidos para falar com você. Amém? Deixe de querer resolver na sua própria força ou naquilo que você conhece. A sua autossuficiência no lugar de dependência de Deus não vale nada. A nossa autossuficiência no lugar de permanência em Deus não vale de absolutamente nada. Porque a nossa capacidade é Ele. A nossa capacidade está nele. O nosso aperfeiçoamento é Ele. O nosso aperfeiçoamento está nele. Amém? Deixe de querer ensinar a Deus como é que Ele vai trabalhar. Eu já quis ensinar. Achando que Deus não sabia das coisas. Que tola, né? Mas tem muita gente também querendo ensinar Deus a fazer as coisas. A dizer como é que a bênção tem que vir. E qual é o esforço que cada um faz para receber da bênção. Ledo engano, porque não somos nós quem definimos isso. A gente só precisa se posicionar. A gente só precisa ficar firme. A gente só precisa se colocar dentro de uma posição. Amém? Então decida hoje mesmo confiar, depender e descansar nele. Amém? Nessa noite, o Senhor está te chamando para um reposicionamento de rota. Rotas ajustadas essa noite. Novas rotas sendo apresentadas nessa noite, por meio da palavra. Você não precisa mais se encontrar numa encruzilhada onde você não sabe onde ir. Não é nem lugar de crente. Encruzilhada. Não é nem lugar de crente. Mas a gente não precisa se encontrar nessa encruzilhada para a gente entender para onde é que a gente vai. É claro que Deus dá duas alternativas, né? Mas encruzilhada para você, sem saber onde você vai, não é lugar para a gente estar, não. Amém? Deixa que o Espírito Santo te conduza. Deixa que Ele te guie. Se você é filho de Deus, a Bíblia diz, os que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo. Se você é filho de Deus, filha de Deus, deixa que o Espírito Santo ele te conduza. Pega o orgulho, pega a vaidade, pega a soberba, pega o autoconhecimento, a autocapacidade e guarda. Porque Ele vai saber exatamente como nos conduzir. Amém? Eu sei que há recompensas disponíveis quando a gente toma essa decisão. Eu sei que eu já experimentei e tenho experimentado. Tem recompensas que estão disponíveis. Isso é um plus. Porque só o fato da gente permanecer, só o fato da gente confiar, só o fato da gente se manter naquela posição que Deus nos chamou para a gente ficar, já é um benefício muito grande. Já é uma bênção sem valor, inestimável. E eu quero estimular vocês, tal e qual algumas pessoas na Bíblia,
que também receberam seu milagre porque decidiram permanecer e confiar no Senhor. Tem uma história que eu gosto muito. Eu, inclusive, uso muito ela para pessoas que estão enfermas e eu quero ministrar sobre cura. E uma dessas pessoas que eu quero trazer, é muito conhecida essa passagem, que é a mulher do fluxo de sangue. Ela nem precisou de nome. Ela é chamada de mulher do fluxo de sangue. Mas o posicionamento dela, ele ecoa até hoje. Até hoje a gente fala dessa mulher. Até hoje a gente fica admirado com a fé daquela mulher. Até hoje a gente se admira com o posicionamento daquela mulher, com a firmeza dela, com a permanência no lugar onde ela ficou. E aí não foi nem o fato de Jesus impor as mãos sobre ela que a curou. Não foi nem isso. Porque Jesus ele não precisou impor as mãos sobre ela para ela ser curada. Mas ela se posicionou em fé de tal forma e permaneceu naquilo que ela cria. E ela disse, se eu apenas tocar nas vestes dele, eu serei curada. Se eu apenas tocar nas vestes dele, eu serei curada. Ela decidiu permanecer naquilo que ela tinha ouvido falar de Jesus. Vamos lá em Marcos, no capítulo 5, do versículo 25 a 34. A gente vai ver na revista atualizada. Aleluia. Glória a Deus. Vocês estão recebendo algo? Glória a Deus. É assim, viu? Bem cirúrgico. Então, Marcos, no capítulo 5, versículos 25 a 34, diz assim. Jesus já estava vindo de um convite que Jairo tinha feito para ele, né, para curar a filha dele. E no meio do caminho, indo para a casa de Jairo, essa mulher aparece e diz assim, grande multidão o seguia, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecer à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus. Eu gosto muito dessa versão de Marcos. Porque diz, tendo ouvido a fama de Jesus. Que fama era essa que ela ouvia de Jesus? Ela ouvia que Jesus curava, que Jesus salvava, que Jesus libertava. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia. Eu vi um estudo do Rick Renner, que ele disse que essa palavra dizia, era assim. A mulher estava lavando os pratos e ela dizia. A mulher ia estender a roupa e ela dizia. A mulher ia cuidar do menino e ela dizia. A mulher ia atender alguém lá fora e ela dizia. E ela dizia. Porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos, vês que a multidão te aperta e dizes, quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele disse, filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. E ainda em Marcos, no capítulo 11, no verso 23, a gente conhece muito essa passagem de Marcos, até pelo ensino que Kenneth Hagin traz para a gente, na sua história de vida. Foi esse versículo que ele encontrou e que tirou ele de um leito de morte. Nessa passagem de Marcos 11, 23, Jesus, ele ensina, ele está ensinando os discípulos sobre crer com o coração, confessar com a boca, para que o que a pessoa está crendo aconteça. Não é assim? Ele diz, porque em verdade vos afirmo que, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Aleluia. Eu fico imaginando essa mulher fazendo exatamente isso, quando a Bíblia cita que ela dizia, se eu apenas tocar as vestes dele, eu serei curada. Ela estava praticando esse ensinamento de Jesus.
Exatamente esse. Ela estava crendo com seu coração, porque ela ouviu. Ela ouviu a fama de Jesus. Como é que a fé vem? Pelo ouvir, e ouvir a palavra. Então, ela estava ouvindo a palavra. Ela ouviu a fama de Jesus. Ela deixou que aquilo entrasse no seu coração como uma certeza, e ela dizia. Nesse é o espírito da fé, eu criei, por isso é que falei. E ela dizia ao monte, ela dizia à hemorragia: ei, hemorragia, saia do meu corpo. Saia daqui, que aqui não é lugar para você não. Monte, saia da minha frente. Olha que belo exemplo de permanência em Deus. A Bíblia relata que a mulher ouviu falar de Jesus, da sua fama, das maravilhas. Ele estava fazendo isso tudo no meio do povo. E ela considerou que estava ouvindo, ela permaneceu, ela ficou firme, se manteve continuamente, deixou aquela palavra cair no coração e, como consequência, benefício, a bênção chegou. A bênção chegou porque ela permaneceu firme. Ela permaneceu naquilo que ela tinha ouvido falar do Senhor. Amém? E o que Deus está esperando de mim e de você hoje é exatamente esse posicionamento nele. É exatamente isso. É você crer com seu coração, não duvidar, falar com a sua boca e ver o milagre acontecer. Amém? É permanecer nele até que a sua bênção chegue. E eu pratiquei tanto isso, irmãos. Eu pratiquei tanto isso em 2024. Tanto. Mas eu tenho uma boa notícia para vocês. Funciona. Funciona. Não é que funciona. Funciona. Quando a gente conhece o Deus da palavra, quando a gente conhece o poder de Jesus, quando a gente sabe tudo aquilo que Ele fez, tudo que Ele conquistou e que está disponível para cada um de nós, quando a gente se apropria disso, quando a gente toma isso como nosso, quando deixa cair no coração, quando crê com o coração e quando fala, acontece. Pode não acontecer no tempo que a gente está esperando, mas acontece. Funciona. Funciona. Sabe, eu acho que eu nunca havia enfrentado aquela tempestade lá de João 15:4, que a gente viu. Eu acho que na minha vida, desde quando eu conheci Jesus, eu nunca tinha enfrentado uma tempestade severa, como eu e minha família nós enfrentamos no ano de 2024. E eu lembro que eu tinha dia que eu ia trabalhar, e eu saía de casa no carro para trabalhar. Eu moro na Zona Oeste e trabalho na Zona Sul. E eu lembro que eu ia chorando da hora que eu saía de casa até a hora que eu chegava lá. E quando eu chegava no trabalho, eu ia para o banheiro para tentar apaziguar aquilo que estava acontecendo no meu rosto, aquela expressão que estava acontecendo na minha face, né? Mas eu me derramava tanto na presença de Deus dentro do carro. Eu me deleitava tanto na presença dele. Eu lembro que eu falava, eu olhava para o chão do carro e gritava com o diabo. Eu dizia: diabo, tu estás debaixo dos meus pés, tu estás debaixo da roda desse carro. Tu estás esmagado. Tu não vale nada. Mas foi desafiador. Foi muito desafiador. A nossa liderança aqui sabe, algumas pessoas também sabem. Mas sabe que naquele carro eu me fortalecia? Porque eu tinha que chegar no meu trabalho, recém-contratada, com a maior alegria do mundo. Senão o povo ia perguntar, né? Meu Deus, contratando essa menina agora, a menina já é problemática. Será que a gente contratou certo essa menina? Que ela já, essa menina não, né? Essa mulher. Será que essa mulher é tão problemática assim que já chega aqui chorando? Não, gente. Chega lá maquiada, com um sorriso no rosto, arrumada. Porque aquilo que estava acontecendo comigo, eu sei que Deus estava me tratando por dentro. Não era necessário eu expressar do lado de fora toda a tristeza e angústia e aflição que eu estava sentindo por dentro. Porque eu sabia que tinha um lugar de permanência nele. Eu sabia que existia solução. E que aquilo ali ia passar. Eu sabia que a minha casa, ela estava fundamentada em cima de uma rocha firme.
Eu sabia que aquilo que está escrito na palavra é a verdade. Eu sabia que aqueles 2 anos de rema, quem aqui já fez o rema? Quem aqui não fez o rema? Não fez. Olha, faça o rema, viu? Faça o rema. Vocês precisam fazer o rema. Porque o rema, ele vai colocar os fundamentos para você se manter firme. É maravilhoso a gente estar aqui na igreja, recebendo a palavra, um alimento sólido, um alimento robusto, né? Nosso pastor às vezes nos puxando pela orelha também. É maravilhoso. Mas o rema, ele traz um alicerce sólido. Ele traz uma firmeza. Ele traz conhecimento que você talvez nem tenha. Aquele 1 ano de escola de ministros, meu Deus, como foi importante para mim. Todas as ministrações, profecias que eu tinha recebido, eu sabia que tudo aquilo não era em vão. Foi isso que me sustentou. E, obviamente, tudo que a gente recebeu de apoio da nossa liderança pastoral, dos amigos daqui da igreja. Eu lembro que uma vez eu estava no carro, desesperada, e lembrei de ligar para uma irmã daqui da igreja. A irmã estava na antessala para uma consulta. Estou entrando agora na consulta, mas deixa eu pedir para outra pessoa me ligar. E outra pessoa veio e me ligou, e me socorreu naquele momento. E começou a orar comigo, eu dirigindo o carro. E ela dizia, Cíntia, já deu tudo certo. Cíntia, fica firme. Cíntia, tu tem um bom depósito dentro de você. Cíntia, tu é firme na palavra. Simplesmente se mantém no lugar. Não olha para os lados. Não olha para as distrações. Não ouve uma outra voz que não seja a voz de Deus. Simplesmente se mantém firme. E aí a presença de Jesus, através dessas atitudes, foi ela quem me trouxe segurança, quem trouxe consolo, quem trouxe certeza, quem trouxe paz, que trouxe alegria. E um versículo que me alcançou quando eu me converti, que foi Mateus 11, 28, ele nunca foi tão remado em 2024. Remado porque eu estou linkando com rema, tá, gente? Nunca foi tão revelado, remado. Isso é uma brincadeirinha. Então, quando eu lia Mateus 11, 28, esse foi o versículo que me alcançou no dia que eu disse sim para Jesus. Eu sempre estava no primeiro lugar da fila. Quando ele dizia, venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, que eu vou te aliviar. Eu dizia, opa, eis-me aqui, estou aqui. Porque é uma garantia. Ele diz que quando a gente se aproxima dele, quando a gente vai, há um lugar de descanso. Há um lugar que você sente paz. E ele diz ainda mais, que o meu jugo, que estava tão pesado, ele ia dividir comigo. Ele ia sustentar junto comigo, ia equilibrar comigo. E me deu ainda mais outra certeza, que o fardo dele é leve. Que aquilo que eu estava carregando, de forma tão exaustiva, ele poderia carregar para mim. Ele poderia trocar comigo. Porque o fardo dele é leve. E eu já havia descoberto que havia bênçãos por permanecer em Deus. Mas olha, foi tão vital eu ter experiências com Ele. Foi tão maravilhoso. Foi tão revigorante. Como foi vital eu saber que no momento de desespero, de aflição, de tristeza, eu poderia ouvir uma voz. E ela me disse assim uma vez, também estava dirigindo. Nesse carro aconteceu tanta coisa. Tem aquele filme, né? Se meu carro falasse. Se meu Fusca falasse. Mas eu ouvi uma voz, numa dessas experiências que eu estava tendo com ele, e que eu estava orando no carro. E ele me mandou algo como um raio dentro de mim. Ele disse, Cíntia, a minha graça te basta. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É na fraqueza que o meu poder ele é potencializado. E o poder que ele diz que tem é aquele dunamis. É como se fosse uma dinamite, uma bomba,
para estourar a cabeça do cão. A minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E aí, uma dessas manhãs bem chorosas, essa frase me veio como uma revelação, como um cuidado, sabe, como um amor, como um zelo especial de Deus. E aquilo que Paulo escutou em 2 Coríntios 12, 9, quando Deus diz isso para ele, Paulo estava passando por várias provações, por perseguições, e chega no momento que Deus diz: Paulo, a minha graça te basta, te aquieta. Ela é suficiente para você. Tudo aquilo que você precisa está na minha graça. E ele estava me garantindo que aquilo também estava disponível para mim. E está disponível para você também. Porque a palavra de Deus é para todo mundo. Mas aquele que permanecer, aquele vai colher as bênçãos. Amém? E a gente pode ter esse tipo de certeza, permanecendo nele, ficando nele. E aí eu quero te chamar nessa noite para um lugar de posicionamento firme, constante, cheio de fé, ousado, persistente, que o Senhor já preparou para você. Esse lugar ele já está preparado. Cabe a mim e a você entrar nesse lugar, se apropriar dessa posição que Ele criou exclusivamente para os filhos. A Bíblia diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Quem aqui ama a Deus? Tudo coopera para o nosso bem. Absolutamente tudo. Ele não coloca nenhuma reserva nisso. Mas se você ainda não tem isso que a gente está falando agora, construa esse fundamento. Construa esse fundamento, como a gente viu lá em João. Fundamento, a rocha firme. Pode vir qualquer coisa, tempestade, chuva, vento. Não vai tirar a gente da posição. Não vai derrubar a casa. Não vai mexer no fundamento. Ele vai se manter firme. E aí, nessa noite, o Senhor te chama e diz assim: ei, permaneça em mim e eu permanecerei em vós. Permaneça em mim, decida permanecer em mim e eu vou permanecer em você. Aleluia. E ele diz mais, ele diz: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Há bênçãos disponíveis quando a gente decide permanecer nele. É só a gente pedir certo, obedecer e pedir da forma certa. Tem milagres, tem bênção, tem tudo o que você precisa hoje, por causa de uma posição que você decida ter essa noite. Uma posição. Deus só precisa que você se coloque numa posição. Permanecer nele. Ficar nele. Fazer morada nele. Amém? E antes de eu fazer um convite, eu quero te mostrar, eu quero compartilhar com vocês uma bênção que eu recebi hoje do meu Deus. Uma bênção maravilhosa. A permanência dele tem recompensas incontáveis. E essa é uma delas. Mídia, você pode mostrar a foto, por favor? Vê que grande bênção. Oh, eu sabia que ia ter isso aqui. Oh. Olha que bênção. Esse é meu novo neto, Pierre, filho do meu filho mais jovem, Vinícius. E Pierre chegou na tarde de hoje, chegou cheio de saúde, debaixo de muita oração. E ele vai ter uma história linda diante de Deus, assim como nós temos, amém? Porque eu vou ensinar para ele o que é permanecer em Deus. E independente de bênçãos que a gente sabe que existe, não só isso, mas que permanecer em Deus é o melhor lugar que alguém pode estar. É o lugar mais seguro. É o lugar mais apropriado para que a gente possa estar. Amém?